são histórias, são narrações de ribeirinhos, de pessoas que labutavam com o rio e conviviam, e eles iam criando lendas, iam criando talismã, né? As lendas funcionam como talismã, porque todas as lendas elas têm um cunho de proteção. Então o ribeirinho não entendia a imensidão das águas, de onde vinha, nem tinha noção do que fosse geografia, nem de barrancos. Então ele criava lendas para que se sentisse protegido. Todas elas são assim, têm esse cunho de proteção. Então, por exemplo, tem a lenda do Nego d'Água, a lenda da Mãe d'Água, do Minhocão, da Carranca, do Vapor Fantasma, a lenda da Serpente. São lendas do Rio São Francisco, do Médio São Francisco, porque do Alto São Francisco já tem outras lendas que não fazem parte do nosso trecho, daqui de Juazeiro. São lendas do Médio São Francisco. E descendo o rio já tem outras lendas, tem algumas agregadas a outras, e são vistas até com outro nome. Então, por exemplo, a lenda da serpente tem várias versões. Um diz que a serpente foi uma moça que bateu na mãe na sexta-feira da paixão. Naquele tempo, quem mal batesse em mãe sexta-feira da paixão se transformava numa fera. E então diz que essa moça bateu na mãe, que é essa lenda aqui, e ela se transformou numa serpente muito grande. E os padres aprisionaram ela, enrolaram com corrente e colocavam um pedestal em frente à igreja Nossa Senhora das Grotas. Tinha um cruzeiro, porque toda a igreja antiga tinha um cruzeiro na frente, e embaixo no pedestal ficava a serpente. Aí, quando eles entenderam que colocar a cruz, o cruzeiro, lá no serrote da Ilha do Fogo, que eles teriam levado a serpente colocado lá no serrote. Então, essa é uma das lendas, né? A outra é que já entra na parte indígena, que uma moça olhava demais as águas e ela era muito revoltada porque o namorado dela, o amor da vida dela, havia ido para longe. Ela ficou olhando demais as águas e foi se transformando numa serpente e foi parar na Ilha do Fogo. Mais uma das que eu considero mais explicativa é a lenda de que a partir de 1706, quando os franciscanos se alojaram aqui nessa região, né, os franciscanos, então um grupo ficou na margem direita de Juazeiro, outro na margem esquerda, que no caso Juazeiro e Petrolina. E teve um grupo de franciscanos que ficou na Ilha do Fogo, que é a ilha divisória dos dois estados. E lá na Ilha do Fogo tinha um grupo de guerreiros que eles estavam ali isolados porque eles eram ferozes. Eles não se relacionavam bem nem com os índios de um lado nem do outro. Aí então o capuchinho, o frei, que foi catequizar os índios de lá da Ilha do Fogo, ele sentia que os índios só falavam em guerrear, eles só queriam brigar, eles só queriam atacar as margens. Então o frei achou por bem criar a lenda de que ali no serrote daquela ilha moraria uma serpente enorme. Era uma cobra assim sem tamanho, tão feroz, que ela ainda não havia tocado os índios, atacado, porque ela estava presa por 3 fios de cabelo de Nossa Senhora das Grotas. Então, presume-se que a esse tempo a imagem da Nossa Senhora já havia sido encontrada, né? Com 3 fios de cabelo de Nossa Senhora das Grotas. E que no dia que os índios pensassem em atacar os moradores das duas margens, que a serpente quebraria, se acordaria e quebraria os 3 fios de cabelo e acabaria com as duas cidades, inclusive com eles também, porque como a serpente era muito gigantesca, ela jogaria águas para todos os lados, mataria o povo, inclusive os índios que estavam lá na ilha. Então foi um freio, funcionava como um freio para que os índios temessem e eles não quisessem atacar os dois povoados. Então, a gente vê que as lendas funcionam como freio e como talismã, como uma proteção. A gente vê que a carranca mesmo, é colocada na proa do barco, que inicialmente em 1833 ela era colocada, e não era carranca, era uma figura
né? Uma figura de proa, podia ser um chifre, os dois chifres, podia ser qualquer outra figura, que era com a finalidade de ornamentar o barco. Mas posteriormente, quando Bicuíba começou a fazer as carrancas, em 1901, então ela era colocada na proa do barco e passou a ter a finalidade de afugentar os maus espíritos, porque é por isso que o nome é carranca cara feia, porque ela também era tão feia quanto quem queria assombrar o barqueiro. Então, ela dava 3 gemidos quando tivesse pedra, quando tivesse os remansos, que é aqueles currupios que carregam o barco, e quando o nego d'água quisesse virar a embarcação. O nego d'água esse tempo já existia. Eu acredito que o nego d'água seja a figura lendária mais antiga do rio, porque todos passam por um nego d'água. Né? Quando o nego d'água quisesse virar a embarcação, né? A carranca dava um gemido, quer dizer, a carranca era protetora, era um talismã, ela impedia, ela avisava o barqueiro sem ela se sentia desprotegido. Né? E as lendas foram a mãe d'água, surgiu a lenda da mãe d'água, porque o homem não entendia a geografia, não entendia que Petrolina era mais alta, o solo mais alto que Juazeiro, né? Que lá em Petrolina é por isso que não tem enchente, Juazeiro tem. É por isso que os portões da ponta é do lado de Juazeiro, não do Petrolina, porque Juazeiro é mais fundo do que Petrolina, né? Eles não entendiam isso, Petrolina parece pedra, nas margens de Juazeiro não tem. Então eles disseram que lá naquela pedra que hoje o artista Ledo Ivo botou numa mãe d'água, que ali ficava sentada de tardezinha, 6 horas da noite, uma mulher se penteando, muito bonita, metade mulher e metade peixe, que é a mãe d'água, e que ela cantava. Era um canto tão envolvente, tão encantador, que o barqueiro que se deixasse levar por um canto e dela se aproximasse, que a barca ficava estraçalhada, a barca quebraria, o barqueiro morria. Então era um canto, era uma prevenção de que o barqueiro não pudesse ir até lá. Então, porque tinha uma mãe d'água, mas a gente sabe que o barqueiro não ia porque não tinha condição da barca passar por conta das pedras, né? Mas então ela funciona como um freio, como um alerta, como um talismã. Essas lendas, o nego d'água, né? Que é o nego que morava no fundo do rio, diz que mora no fundo do rio. E naquela época que os currais eram na beira do rio, que assim foi iniciada a colonização de todo São Francisco, trazendo gado nos ajojos e instalando nos currais que ficavam beira-rio para facilitar, pegar o gado, levar, trocar, toda a comercialização. Diz que os fazendeiros diziam, cuidado, né? O povo alertava, moça de perna branca que for tomar banho em beira de rio, tarde da noite, cuidado, não vá não que o nego d'água pega e carrega para o fundo do rio. Então, moça de perna branca queria dizer as filhas dos fazendeiros, porque lá tinha muitos escravos, né? Moça de perna branca que fosse tomar banho, já era um alerta para que a moça não se excedesse, não fosse tomar banho tarde da noite lá na beira do rio, por causa do nego d'água. Quer dizer, até os costumes morais, até a questão da socialização e do social, ele foi feito também interferindo e absorvendo essas informações das lendas. Porque tem isso da beira do rio que era do fazendeiro. Quer dizer, as lendas não é só do rio, a lenda também era da cidade. É de todos os ribeirinhos são franciscanos, tem influência da lenda. Do canto do cantador tem pescador, que já viu mãe d'água mergulhando, que viu a mãe d'água se penteando. Tem lavadeira de Angari, que também diz que já viu a mãe d'água, né? Quer dizer, tem outras pessoas que já viram o nego d'água, alguém já viu uma serpente. Então as pessoas também interagem com as lendas. As lendas não só são isoladas no rio, elas também fazem parte do dia a dia das pessoas. A Nossa Senhora da Rapadura, com a rapadura na cabeça. O porquê dessa rapadura, que está ali na ilha de Nossa Senhora, também no meio do rio, mais abaixo, descendo aqui de Juazeiro. Por que ela estaria com a rapadura? Porque a rapadura também era símbolo de poder e de fortuna. A rapadura que era explorada lá no lado de Pernambuco pelos holandeses, ela também era meio de comércio. Naquela época do escambo, que se trocava mercadoria, a rapadura era trocada por feijão, por arroz, e rapadura valia ouro, né? Tanto quanto couro. Por isso que era o Rio do Ouro, o Rio do Couro, né? Essas várias
denominações, Rio Nilo, Rio da Integração Brasileira, tudo isso da integração nacional. Então tem uma Nossa Senhora lá na ilha de Nossa Senhora que tem uma rapadura na cabeça. E a finalidade dela é o seguinte, ela também é controladora dos costumes daqui da região. No dia que a devassidão tivesse muito grande entre Juazeiro e Petrolina, né, que na época os pequenos povoados, mas no dia que a devassidão tivesse muito grande nesses povoados, a rapadura começaria a derreter. E aí o mel dessa rapadura, em contato com as águas ferveriam. As águas ferviam de tal modo que subia, que hoje eu atribuo que formasse um tsunami, né? Hoje eu atribuo que formasse um tsunami pela altura dessas águas fervendo, e ela afogaria as duas localidades e todo mundo morria. Ela é uma controladora da moral das duas cidades, porque no dia que a devassidão tivesse demais nas duas cidades, o mel da rapadura, quer dizer, ela era um freio, ela funcionava como um aviso. Olha, vocês não façam isso não, senão a rapadura de Nossa Senhora vai desmanchar. A moça tem que proceder bem, homem também tem. Então, quer dizer, ela também é a promotora da paz e da harmonia, como todos essas entidades do Rio. Aí, por último, vem aqui o Minhocão, que o Minhocão na época das cheias. O rio invadia e nos barrancos beira-rio fazia aqueles buracos de erosão e o barqueiro não sabia o que era erosão, não sabia o que é que provocava, só fazia dizer esses buracos é feito pelo minhocão. Tem uma minhoca muito grande que sai costurando as margens beira-rio. Ela sai, ó, e passando assim, faz um buraco aqui, outro acolá. Aí fica deixando as marcas. Pois é, tem um vapor que tarde da noite, noite de lua cheia, o vapor passa lá pitando, lá longe por o rio, e só quem vê é os olhos do barqueiro, que é os olhos da saudade, os olhos da amorosidade, a lembrança de um tempo de glória para a cidade ribeirinha, a lembrança de um tempo efervescente na cidade, né, nas beiras-rio, o vapor do progresso, o vapor do turista, o vapor das mercadorias, o vapor do apito famoso como o Barão de Cotegipe, que era um apito tão saudoso que o povo ia para a margem e chorava para receber o povo, ia para a margem e chorava para se despedir. Então são tantas histórias que tudo isso está no Rio São Francisco, né? O rio não só é de lenda, o rio também é da saudade, o rio é dos amores, o rio é das lembranças, o rio é de tudo. Aqui no Rio São Francisco parece que essas águas não passaram, as águas ficam com todas essas lembranças.